Neste exato momento, aquele sujeito, o tal Daniel Worcaro, ele está dentro da jaula. É o seguinte, ele é um vagabundo, ele foi preso há cerca de 5 meses atrás. E nessa ocasião, ali no mês de novembro, quando ele foi preso pela primeira vez, ele estava quase fugindo. A polícia conseguiu alcançar ele, ele estava no aeroporto, pronto para embarcar no avião dele e cair fora aqui do Brasil. Ficou cerca de uma semana preso e tal, foi meio que tranquilo para ele. E depois ele foi colocado novamente em liberdade. Só que Daniel Worcaro, ele é um verdadeiro criminoso, um verdadeiro bandido, um vagabundo. Dessa vez, não teve jeito para ele. Ele tornou a ser preso e desta vez ele está dentro de um presídio federal. Ele foi levado pela polícia sob forte escolta e acabou para aquele vagabundo. Daniel Worcaro, ele é aquele sujeito que... Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu estou falando tanto nesse vagabundo e de repente você não sabe de quem eu estou falando, porque ele está envolvido na questão do Banco Master. Você vai ouvir falar muito ainda daqui pra frente de Banco Master, Daniel Worcaro e tudo isso. É esse vagabundo aqui, ó, a imagem dele. Este exato vagabundo que você está vendo aqui, é ele que é o tal do Daniel Worcaro. E esse cara é o seguinte, bicho, aqui no nosso país, uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos, que eu critico muito, é que esse bicho, pela imagem que você está vendo aí, trata-se de um cara, conforme se fala tanto aqui no Brasil, que eu tanto critico, ele é o tal do cara que tem a tal da boa aparência. O Daniel Worcaro, ele é branco. Daniel Worcaro, ele tem um relógio que vale 800 mil reais. Daniel Worcaro é cabelo liso, ele é festejado por aí como sendo um jovem empresário, porque aqui na porra do país, né, porque o cara é um jovem empresário, um jovem empreendedor. Ele se aventurou no mundo dos negócios e não sei o que lá. Daniel Worcaro, ele é doutor. Umas pessoas vendo a foto, a imagem desse vagabundo, mas não, o Daniel Worcaro, ele é doutor, porra. Ele é branco, ele é não sei o que. Daniel Worcaro, ele é um gigantesco vagabundo, cara. Você sabe o que é vagabundo? Criminoso, bandido, corrupto, isso aí não vale nada. Isso daí é o tal de Daniel Worcaro. Só que a questão de Daniel Worcaro, bicho, é o seguinte, ele não se limita única e exclusivamente a essa questão de aparência. Ele não se limita exatamente àquela questão de que ele aplicou golpe dentro do sistema financeiro brasileiro. É uma coisa que eu posso mais pra frente abordar, porque ele como o tal do banqueiro, golpe dentro do chamado sistema financeiro brasileiro, na área de investimentos, induziu pessoas a investir dinheiro lá no banco de vagabundo dele, o tal Banco Master, e ele praticamente praticou um esquema de pirâmide. É por isso também que ele é criminoso. Mas no momento, cara, a situação é o seguinte, é que esse tal de Daniel Worcaro, bicho, ele se espalhou de uma maneira tal, parecendo um câncer, de uma maneira tal dentro do sistema brasileiro, envolvendo políticos, envolvendo judiciário, envolvendo outros por aí, de uma maneira tal que esse cara, ele possui segredos, conhecimentos, relações, conversas com diversos desses caras por aí. Aquele tal de Xandinha, você sabe quem é Xandinha? Aquele vagabundo, aquele animal lá da desgraça de STF. Aquele vagabundo, ele possui uma profunda e intensa relação com o tal do Daniel Worcaro.
Inclusive, eu já até fiz vídeo falando a respeito que a mulher de Xandinha, ela possui um escritório. Esse escritório de advocacia dela recebeu mais de 100 milhões por parte do tal do Daniel Porcaro. E eu lembro que quando eu fiz um vídeo contando a respeito dessa questão, algo que eu perguntei foi o seguinte: aqui no Brasil, cara, não existe nenhum advogado. O país é grande. Não existe advogado aqui no nosso país. O único advogado que existe por aqui é exatamente a desgraça da mulher de Xandinha, cara. Só ela. E aí Daniel Porcaro, por generosidade, ele foi lá e colocou 100 milhões na conta da mulher desse cara. E hoje se sabe que a relação entre o bandido, o vagabundo Daniel Porcaro e também o vagabundo, bandido do tal do Xandinha, ela é uma relação assim muito intensa, muito criminosa, muito corrupta. E esse tal de Xandinha, ele vai ter que explicar. Inclusive já estão se programando, se movimentando algumas pessoas lá em Brasília para que esse vagabundo, ele vai ter que explicar exatamente qual é o caso dele com o também vagabundo criminoso, o tal do Daniel Porcaro. Essa conversa de vagabundo, essa conversa de canalha que o tal do Xandinha, ele está preocupado com desgraça de democracia, porque Xandinha, ele vai defender desgrama de democracia, porque a democracia está sendo atacada, está sendo ameaçada. Isso é conversa de vagabundo, cara. Eu já falei isso toneladas de vezes nos vídeos que eu faço, porra. Esqueça essa conversa de vagabundo, porra. Ah, porque Xandinha não tem. Isso é conversa de vagabundo mesmo, porra. Esse relacionamento dele com o tal do Daniel Porcaro apenas confirma isso, cara. Ele precisa explicar qual é o caso dele com esse bandido, o tal do Daniel Porcaro. Hoje tem-se uma certeza que é o seguinte, cara, é que na verdade o tal do Daniel Porcaro, ele não contratou a mulher de Xandinha para ser advogada dele. Na verdade, ela foi uma espécie de testa de ferro. Ele contratou, na verdade, por 100 milhões de reais, exatamente o tal do Xandinha. E esse vagabundo, esse animal, ele vai ter que explicar exatamente qual é a ligação dele, qual é o interesse dele, quais são as conversas que ele mantém com o tal do Daniel Porcaro. Existe outro personagem igualmente vagabundo, bandido que não vale nada, que é o tal do Tovolão. Tovolão é aquele vagabundo, eu já expliquei aqui em uma outra ocasião. Lembra a história do jogo de futebol? Uma partida entre Flamengo e Palmeiras. Tovolão, ele pediu emprestado, ou ele... exatamente, eu não sei exatamente os detalhes, mas o fato é, Tovolão, ele embarcou no avião do tal do Porcaro para poder ver jogo de futebol. A pergunta é: será que um juiz federal, cara, é correto, é interessante, sob qualquer ponto de vista, um juiz federal, ele entrar no avião de um sujeito criminoso, um bandido? Mas eu não sabia que Porcaro era bandido. Ué, mas cara, você é um juiz federal, pelo que se fala por aí, você precisa ter certos cuidados. Cuidado com seu comportamento, com sua conduta, com o que você fala, onde você vai, o que você, as suas opiniões que você coloca por aí, ou falando, ou escrevendo por aí. Você precisa ter uma série de cuidados, cara. Aí Tovolão, esse vagabundo, ele simplesmente pegou o avião do bandido lá do Porcaro e foi ver jogo de futebol. Eu lembro que quando eu abordei essa questão daí, eu falei o seguinte: ele
o tal do Tovolão, ele não poderia ver o jogo de futebol pela televisão? Não existe televisão? Não existe por aí um monte aqui na internet, um monte de canais por aí que emite jogo de futebol? Tem ou não tem? Qual é a necessidade do cara pegar exatamente o avião de um bandido, de um criminoso e ir pra não sei onde ver partida de futebol? Aí Tovolão vai fazer o quê? Ele vai fazer igual a Mula, aquele vagabundo que é presidente do nosso país, esse bandido do Mula? Não, eu não sabia, eu não sei de nada. Sabe, essa conversa de vagabundo, cara, de patife, de canalha, não, eu não sabia não. Como assim você não sabia, porra? Você é uma desgrela de juiz federal, você tem a obrigação de saber uma série de coisas, de se informar uma série de coisas. Como é que você vai embarcar no avião de uma pessoa que... Você é um juiz federal, o avião tá ali, não é um avião comum que você vai lá no aeroporto, comprar a passagem e embarca. É um avião particular. É tipo um carro, o carro tá parado ali. Você vai entrar naquele carro ali, você não sabe quem é o dono do carro, você não sabe nada, você simplesmente vai abrir a porta, vai entrar? Vai fazer isso, cara? Você não sabe quem é o dono do carro, porra. Tu vai fazer isso? Você tá entendendo, cara? Você entra em um carro, um avião, não sei o que, você sabe quem é a pessoa. Você precisa ter informações. Aí Tovolão, esse vagabundo, esse bandido, ele foi lá simplesmente, não, eu vou ver Palmeiras e Flamengo. E entrou lá na desgraça do avião e foi lá ver a partida de futebol dele, cara. Um juiz federal. Além desses dois caras, Xandinha e o tal do Tovolão, existe também senadores, existe deputados, existe outros caras por aí, assessores, um monte de gente por aí, um monte de gente que está na lista de contatos, de conversas, de negociatas do tal do Daniel Worcaro, cara. E uma coisa é assim, essas pessoas, elas vão precisar exatamente dizer qual é o caso delas com esse cara, porque esse tal de Daniel Worcaro, ele é um verdadeiro criminoso. Hoje, para que você possa ter uma ideia, cara, a situação desse tal de Daniel Worcaro é um negócio tão perigosa, anormal para o nosso país, que uma determinada pessoa que é meio que sócio dele, alguma coisa dele, que fazia alguns serviços sujos para esse tal de Daniel Worcaro, segundo se diz por aí, esse cara, ele cometeu suicídio. Ele foi preso e 2 dias depois ele resolveu colocar um ponto final na vida dele. Agora, você vai acreditar em uma conversa dessa, cara? Que o sujeito, do nada, assim, de repente, ele resolveu colocar um ponto final na própria vida? Que diabo é que esse cara, ele sabia as informações, o conhecimento, as relações que ele sabia relacionado com o tal do Daniel Worcaro, a ponto de 2 dias depois que ele foi preso, ele colocou um ponto final na vida dele. Imagine o que é que esse vagabundo, que com certeza também é um vagabundo, não é porque ele morreu ou não, não é um vagabundo, ele foi pro inferno e se exploda pra lá, vai pra casa da porra, se exploda pra lá, entendeu? Não tem negócio de, porque o cara era miséria santo, pra mim não, é vagabundo e vai pro inferno, vai continuar sendo um vagabundo e tal. Pronto, infelizmente foi. Seria bom se ele tivesse abrisse o bico antes e contasse, mas foi. Hoje, cara, é o seguinte, existe pelo menos, eu fiz uma conta assim por baixo, existe umas 50 pessoas que estão loucas. O maior desejo delas para esse começo de 2026 é exatamente se elas pudessem ir lá e torcer o pescoço do tal Daniel Worcaro. Elas querem ver Daniel Worcaro morto. Aquele vagabundo, ele está dentro de uma jaula, aquilo que eu falei minutos atrás, lá em um presídio federal em Brasília. Não se espante, não se sinta surpreso se amanhã ou depois aparecer notícias por aí que o tal do Daniel Worcaro, ele foi encontrado morto dentro da jaula. Eu espero que não.
Eu espero que antes dele morrer, ele abra lá a desgraça do bico dele e comece a relinchar, comece a contar tudo que ele sabe. Depois que ele abrir o bico, esvaziar tudo, cuspir tudo que ele sabe a respeito de Tovolão, de Xandinha, do Supremo, de toda a vagabundagem que ele conhece, então aí depois ele pode ir pro inferno quantas vezes ele quiser, vai e não volte nunca mais. Mas antes, tomara que ele realmente abra a desgraça do bico dele e comece a relinchar, comece a colocar tudo para fora, porque o nível de podridão, de vagabundagem disso daí é simplesmente gigantesco. Pretendo fazer um outro vídeo ou outros vídeos trazendo, abordando de novo essa questão, porque existe muitas coisas para ser falada a respeito de Daniel Vorcaro mais o tal do Banco Master. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Gostou da nossa conversa de hoje? Hoje eu resolvi fazer assim de uma maneira diferente. Estou aqui com você, tenha gostado da conversa. Faça aquele favor que eu sempre te peço, deixe seu gostei, se inscreva, dá aquele apoio, dá aquela força, tá bom? Se em algum lugar vai aparecer sugestões de vídeo, eu faço então um último pedido a você. Depois desse vídeo daqui, faça o favor, vê esse próximo vídeo como sugestão que vai aparecer aqui. Até o nosso próximo encontro, tudo de bom para você, muitíssimo obrigado.